Pessoal, a gente viu o passado, né? A história do cinema e agora a gente vai ver como que essa indústria cresceu. Vou descrever para vocês cada profissão, beleza? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, tá? Eu adoro tecnologia e arte. Comentem aí embaixo o que vocês gostam, tá? O que vocês estão achando da aula. Vamos lá. A gente vai ver profissões no mundo do cinema. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o diretor de cinema, continuista, diretor de fotografia, fotógrafo de cena, diretor de produção, assistente de câmera e por aí vai. Beleza? Pessoal, vocês vão se surpreender o tanto de gente que é necessário dentro dessa indústria, né, na produção de um filme. Bom, diretor de cinema, cineasta ou videasta. É o profissional que transforma um roteiro literário, adaptado de uma obra anterior ou não, fato verídico ou totalmente ficcional, em imagens cinematográficas com a participação de uma equipe de vários especialistas, técnicos artísticos, narrando a sua história em curta ou longa duração para ser projetada em salas de cinema, emissoras de televisão ou quaisquer meios de exibição que venham a ser inventados. O seu trabalho consiste em participar de todos os preparativos, escolha de elenco, de locação ou cenário, figurino, textura, fotográfica, trilha sonora, efeitos especiais, detalhamento plano a plano e planejamento das filmagens. Durante as filmagens, ensaia e dirige os atores nas cenas previstas no roteiro, seguindo o planejamento aprovado anteriormente com o diretor de produção do filme. Em uma equipe, ele é o líder criativo do processo orquestrado do andamento das demais funções. Pessoal, é um cargo de muita responsabilidade, porque ele é o diretor. Ele basicamente, todo o processo que vai estar acontecendo ali dentro, ele vai ter uma mão ali por cima para poder estar verificando o que está sendo feito, tá? E ele também é o líder criativo dos processos, orquestrando o andamento de várias funções, tá? Agora eu vou estar avançando para a próxima função. Mas essa função aqui, diretor, eu imagino que a maioria já conheça. Continuista é o profissional que mantém a unidade dramática do filme registrada em trechos planos. Classifica, organiza e identifica esses planos por números, possibilitando seu controle na execução, com mesma referência para todos os departamentos da equipe: figurino, maquiagem, contra-regra, elenco e por aí vai. Nos serviços de laboratório, telecinagem e montagem, essas relações de continuidade que controla pode ser temporal, espacial, de posição ou movimento. No set, ele secretaria toda a equipe técnica, anotando tudo que envolve a fotografia e a câmera em cada plano. Lentes, estoque de filme, rolos e revelações, rolos soldados, distâncias e alturas de câmera, material de maquinaria empregado no plano, filtro, diafragma, temperatura de cor ou quaisquer observações determinadas pelo diretor de fotografia, assim como subsidia o diretor do filme com tudo que passa a relacionar-se à continuidade entre os planos a serem filmados e a decupagem previamente feita do roteiro. Pessoal, ele basicamente cuida da unidade dramática do filme, ele vai estar cuidando dessa parte para poder manter o drama do filme, e nisso ele trabalha junto com o diretor e com os dois diretores, né, o do filme e o da fotografia. Diretor de fotografia. O técnico de cinema e vídeo responsável pelas imagens de um produto audiovisual. Supervisiona em uma equipe de filmagem a gravação toda que pode interferir no resultado da imagem, sugere um enquadramento, alternativas de plano, lente, movimentos de câmera e equipamentos indicados para tal, no intuito de obter a maior concisão narrativa do filme e melhor compreensão por parte do espectador. Pessoal, essa profissão também dentro do cinema tem muito peso, muita responsabilidade, porque é basicamente o cara que vai fotografar, barra filmar aquilo que você vai estar vendo pela sua tela. Então ele tem que ter toda uma noção de luz para poder estar capturando uma cena, para ter uma noção de transferir isso para o espectador. Ela tem a responsabilidade artística de criar um clima dramático visual através de textura fotográfica, obtido com o uso de filtros, negativos e iluminação sugeridas pelo roteiro, transpondo em imagem as ideias do diretor do filme ou vídeo. Fotógrafo de cena.
Pessoal, esse profissional, ele basicamente vai estar pegando alguma cena ali bonita ou chamativa do filme, vai estar fotografando para poder usar como material de divulgação, né, para contribuir ali no marketing, fazer o merchandising de cada dia. Assistente de câmera é o técnico que auxilia o diretor de fotografia em relação ao equipamento e acessórios da câmera cinematográfica em um filme. Seu trabalho começa na fase de preparação, quando realiza testes de definição e focos da lente, de fixidez e estabilidade da imagem, o total funcionamento dos equipamentos e assessoria de câmera, comunicando o diretor de fotografia sobre qualquer irregularidade, enfim. Ele vai testar ali os equipamentos, pessoal, para poder estar ajudando ali o diretor, porque é muita câmera que tem espalhada, tá? Então esse seria o papel dele. Clap Loader, carregador de caches. É um assistente específico para abastecer de negativo virgem e descarregar os sachês de negativo exposto enviando ao laboratório para revelação e telecinagem. É um técnico contratado apenas em filmagens que trabalha com várias câmeras cinematográficas. Pessoal, essa área aqui, para ser sincero com vocês, eu não conhecia. Pelo que eu entendi pesquisando, é basicamente o cara que vai estar descarregando ali o filme no laboratório e vai estar enviando ali para revelação. Mas eu creio que não seja uma profissão com tanto peso dentro da indústria. Figurinista. É o profissional de cinema que cria as indumentárias a partir de pesquisa da época, ou figurinos para seus personagens cotidianos do roteiro cinematográfico, previamente fornecido pela produção. São de sua responsabilidade os figurinos da figuração, assim como todos os acessórios que compõem o vestimento: bengala, bolsas, chapéus, luva, óculos e por aí vai. Os desenhos são apresentados ao diretor do filme, supervisionados pelo diretor de arte. Uma vez aprovados, seus custos são orçados, feita a compra dos tecidos, materiais, aviamentos, montando sua oficina e equipe de execução. Pessoal, é uma profissão bem legal. Pelo menos assim, eu acho legal ficar brincando de tecidos, né? Vestindo o figurino ali para poder condizer com o roteiro e com a época que se passa a história do filme. Legal essa profissão. Guarda-roupeira, interessante. É um profissional de cinema que, durante o período das filmagens, dá manutenção aos figurinos, executar reparos, manda lavar, os mantém sob sua guarda, ajudando os atores principais da figuração a se vestirem para as cenas. Conhece as roupas pelos personagens e seus números de indumentários, referenciados pelo roteiro e decupagem de figurino em comum acordo com a continuista. Basicamente é a pessoa que vai lavar ali a roupa ou que vai guardar e que vai estar entregando pros atores que vão, né, tá interpretando o filme. Técnico de som. É o profissional responsável pela captação com qualidade técnica de diálogos dos personagens, músicas e ruídos ambientais da cena, necessários à montagem dos planos filmados. Comanda a escolha dos microfones apropriados e acessórios no posicionamento dos microfones feitos pelo seu auxiliar imediato, o microfonista. É de sua responsabilidade catalogar todos os planos com identificação semelhante à das câmeras e da decupagem previamente feita no roteiro dramático. É muito peso, pessoal. O som é essencial em qualquer filme. Microfonista é o técnico de cinema e televisão que auxilia o técnico de som na operação de boom da girafa e instalação dos microfones na captação dos sons ambientais, no caso, e de diálogos em um set de filmagem. Deve ter conhecimento de eletrônica acústica e ser um emergente de uma escola técnica em eletrônica ou uma escola de cinema na especialidade de som. É conveniente um estágio, um estúdio de som antes de frequentar uma equipe de som. É a carreira de acesso para tornar-se um técnico de som. Dá pra ver que geralmente quando que tem bastante requisito assim é porque é uma carreira bem requisitada, né? Bem rebuscada. Cenágrafo é o profissional de cinema, vídeo e televisão que cria os cenários em estúdios ou adapta locações para serem utilizados como set de filmagem.
A partir de um roteiro cinematográfico apresentado pela empresa produtora ou produtor executivo, executa um projeto cinematográfico composto por plantas baixas e perspectivas com as cores definitivas propostas e suas dimensões previstas. O objeto é aprovado pelo diretor do filme e submetido ao orçamento incluídos materiais pessoal, temporário, especializado, carpinteiro, trabalhadores braçais, cortineiros, tapeceiros, pintores de arte, escultores e etc. Visando a adequação orçamentária do filme e os prazos de execução para viabilizar o planejamento das filmagens pela produção. Nossa, gente, tem até profissão pro cara que vai estar cuidando do cenário. Cenotécnico é o técnico de cinema que, seguindo uma planta desenhada pelo cenógrafo, executa o comando e a construção de cenários em algum tipo de móveis cenográficos para o cenário do filme. Chefia a equipe de carpinteiros, pintores e escultores que compõem o departamento de cenografia de um filme ou vídeo. Uau! Se bem que faz sentido, né, pessoal? Tem muito filme, aqueles filmes, né, que se passa, tem uma ambientação da época de 80, 90. Muito bem feito. Roteirista é o criador de um texto literário com trama especializada para cinema e televisão, com duração temporal previamente estabelecida de fatos reais e fictícios de situações que se encadeiam, dialogados ou não, em determinados casos adapto de uma obra literária, onde evolui uma trama dramática, desenvolvida pelos personagens acompanhado com clareza pelo espectador. Um roteiro não é um romance, daí sua especificidade de escritura dividindo ou em sequência por locação, determinando o período da jornada, se dia ou noite, e precisando do espaço cênico onde se desenrola a ação. Um roteirista pode ser proveniente de uma escola de letras, de jornalismo, de cinema ou com experiência na escritura de textos teatrais, desde que tenha vocação para escrever situações e criar personagens. O seu diálogo deve ser eminente, coloquial e verossímil. Essa aqui também, sem ele não tem filme, né? Argumentista é o que redige uma sinopse de 5 páginas da trama central da história e seus personagens principais. Essa etapa não possui diálogos ou indicações e suas subdivisões de cenas em sequência por locações. É apenas a trama, a carpintaria dramática de um princípio ao fim. Entendi. Dialoguista é o especialista em criar diálogos coloquiais ou regionalismos em uma cena onde os personagens conversam e têm um tipo físico determinado ao exercer uma função que deverá possuir em seu vocabulário, expressão, jargões e atividade. Pessoal, numa das primeiras aulas eu cheguei a comentar com vocês que a indústria é tão gigante que tem até dialoguista. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que tinha até emprego focado nessa área, né? O cara que vai estudar ali a história do personagem e criar um diálogo que condiz enfim, o lugar que ele nasceu, a região na qual ele mora. Pesquisador é o profissional contratado para colher informações sobre a época, hábitos, vestimentos para roteiros que serão escritos sobre determinados temas, históricos ou especializados. Tomemos, por exemplo, um filme que se passa nos bastidores de astronautas ou de médicos na antiguidade. O profissional pode também ser contratado após vários tratamentos do roteiro para corrigir erros de data em roteiros históricos ou baseados em fatos reais. O desenho animado é a técnica de criar movimentos naturais em cinema e vídeo de objetos ou personagens. Pessoal, o desenho animado, o que o cara vai fazer? Ele basicamente vai estar pegando ali uma massinha, vai depender muito do desenho, mas isso é até questão de design, assim, para jogos. Geralmente o designer gráfico ali, se ele não tá mexendo com o computador, ele pega uma massinha, fica modela o personagem e passa para a equipe. Aí o que vai acontecer? Ou ele vai desenhar esse personagem pelo computador, usando o gráfico 3D, ou se não for usar, tipo, processado pelo computador usando o gráfico 3D, vai depender muito do estilo da animação, porque cada uma é feita de uma maneira. Mas geralmente o padrão das animações é o mesmo do filme, que é de 24 quadros, frames por segundo, para poder dar aquele efeito de movimento. Operador de câmera é o técnico de cinema que opera as câmeras de cinema ou de vídeo,
É o responsável pelos enquadramentos dos planos que compõem uma cena, sejam planos fixos ou em movimento. Tem de estar apto a operar uma câmera com cabeças fluídas ou a manivela, no tripé ou sobre equipamento de manequearia, tais como os carrinhos, gruas. Pessoal, o cara que também manipula a câmera é muito importante por conta da estabilização, como eu tinha explicado para vocês. E toda aquela questão também do modelo das câmeras, de estar escolhendo uma boa lente de 35mm, 16mm, e tá sabendo o momento para poder estar trocando a lente, tá usando, enfim. Essa questão de câmera é muito específico para cada cena. Operador de Steadicam. O Steadicam é um equipamento complementar das filmagens. Trata-se de um estabilizador contra salavancos e trepidações da câmera quando é operado na mão, indicado para cenas de ação. É um equipamento alocado com o operador. Esta câmera apenas opera a câmera sobre este equipamento nas cenas programadas no filme. Não faz parte efetiva da equipe de filmagem, é contratada por um período pré-determinado. Trabalha sobre as ordens do diretor da fotografia na execução de planos previstos na decupagem pelo diretor do filme. É que aqui vai depender muito da cena, pessoal, mas aqui, por exemplo, pelo que eu entendi, essa câmera, ela tem um equipamento que na qual é focado totalmente nisso, para poder estar estabilizando contra essa alavanca ou trepidação. Mas isso aí vai depender muito do contexto da cena. Assistente de produtor executivo. Dependendo do porte do filme, a empresa pode contratar um diretor de produção da sua confiança e nomeá-lo como assistente produtor executivo, para supervisionar os custos e o planejamento proposto pelo diretor de produção. É um representante da empresa produtora do filme. A questão é muito comum nas grandes estúdios, onde se realizam muitos filmes ao mesmo tempo de uma mesma produtora. O pessoal é basicamente o cara que vai estar cuidando do orçamento. Vamos supor, a Disney está fazendo um filme X. Aí vai o produtor executivo ali para poder visionar o estúdio, como é que está sendo aplicado o dinheiro e por aí vai. Assistente de produção. É o técnico de cinema e vídeo que se responsabiliza por parte das tarefas delegadas pelo diretor de produção. Os assistentes de produção têm a coordenação do primeiro assistente de direção em relação ao diretor do filme. Ocupam-se de tarefas tipo transporte, alimentação, chamada geral dos atores, ensaio, convocação da figuração, providenciar veículos e animais de cena, autorização oficial, acompanhamento de preparação das locações, teste de maquiagem, de cabelo, figurino, são profissionais agressos de escolas de cinema ou de comunicação que pretendem seguir a carreira de diretor e de cinema. Nessa função para sua formação prática e amadurecimento dos conhecimentos teóricos que assimilaram na escola especializadas. Pessoal, basicamente essa área é o seguinte, é a pessoa que vai ter que passar ali por muita burocracia, muita conversa para poder pegar experiência. E geralmente alguém recém-formado ou no estágio, que vai ficar como assistente da produção, para exatamente estar ganhando experiência e estar fazendo ali o network. Chefe eletricista é o técnico de cinema e vídeo responsável por todos os serviços de instalação elétrica dos refletores cinematográficos e seus acessórios em set de filmagem. Pessoal, eletricista tem em todo lugar, né? Eu coloquei mais como curiosidade que até isso eles empregam, né? E o eletricista, nada de novo. E o geradorista é o técnico de cinema e vídeo que acompanha o gerador vindo da locadora, é o responsável pela alimentação de energia dos refletores. Está sob o comando do chefe eletricista, mantendo o gerador sempre ativo nas amperagens e voltagens corretas para o consumo do set. É o profissional que conduz o caminhão que transporta o gerador do set e levá-lo de volta ao fim da jornada. Chefe maquinista. É o técnico de cinema e vídeo responsável pela instalação de todos os equipamentos que podem dar suporte aos equipamentos de iluminação e câmera, 3 tabelas praticáveis, torres e por aí vai, com segurança e muita rapidez. Maquiador e cabeleireiro, enfim, isso daí já dá pra saber o que é. É a pessoa que vai estar cuidando ali da maquiagem ou do cabelo do figurino. Montador para editor. É o técnico de cinema e vídeo que reúne, ordena e dá ritmo às imagens filmadas e são captados fracionadamente no set, dando sentido narrativo à história proposta pelo roteiro literário do filme, seguindo uma decupagem prévia do diretor do filme. O montador deverá sugerir mudanças de lugar e duração da sequência, visando obter maior clareza narrativa e impacto emocional sobre o espectador para conduzi-lo sem que perceba durante 100 a 120 minutos de exibição.
Nossa, essa parte de montador barra editor também tem um peso muito grande. Deve dar muito trabalho editar as cenas, colocar cena por cena, as fotos, a trilha sonora para que tudo faça sentido e que chegue nas nossas casas lisinho pra gente poder assistir. Trilheiro, músico de cinema. É o artista responsável pela criação de todas as músicas pontuativas, incidentais, temáticas a serem colocadas na trilha sonora do filme, acompanhando em background as imagens montadas de um filme, visando auxiliar a obtenção do clima dramático da cena ou plano desejado pelo diretor. Seu trabalho pode ser feito isolado em um estúdio com seus músicos, depois ajustado na montagem a partir das imagens visionadas previamente antes de criar os partituras. Os temas são apresentados uma vez composta previamente ao diretor do filme para aprovação em seguida gravados e mixados com trilha final do filme. Essa parte de gravação de trilha também é muito legal, pessoal. Tava vendo um vídeo sobre os Vingadores que eles estavam mostrando a trilha, como que foi gravada, é praticamente uma ópera. E no mais é isso, essas são as profissões. Espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo, porque pessoal, é muita gente que trabalha nessa indústria. Se você já conhecia algum, comenta aí embaixo. Se você não conhecia também, pode comentar. Vai que eu esqueci de algum, vocês também podem estar colocando aí. Qualquer dúvida, comenta aí no embaixo, chama no chat ou manda um e-mail. E é isso, pessoal.